aí galera, no vídeo de hoje nós vamos demonstrar o teorema do ponto fixo de Schauder, tá? Para fazer um ciclo completo, né, de demonstrações e teoremas de ponto fixo. No que nós vamos falar aqui, o E vai denotar sempre um espaço normado de dimensão infinita, tá bom? Então o teorema do ponto fixo de Schauder, ele diz o seguinte: se nós temos E o espaço normado, K contido em E um subconjunto que é compacto e convexo, então qualquer aplicação contínua T de K em K, ela tem um ponto fixo, né? Ou seja, um pontinho x que é igual a T de x. Nós veremos que o teorema do ponto fixo de Schauder, para essa demonstração que eu vou fazer, ela é obtida, né, como consequência do teorema do ponto fixo de Brouwer, tá? O teorema do ponto fixo de Brouwer foi o último que nós demonstramos. Eu vou deixar o link aparecendo no card para quem não viu ainda. E o enunciado dele, do teorema do ponto fixo de Brouwer, é esse daqui, ó. No caso, eu coloquei aqui como resultados preliminares que nós precisamos de várias coisas, tá? Porque veja que o teorema do ponto fixo de Schauder, ele fala de conjunto compacto, né? Então, falou de compacidade, fica ligado que aí vai ter que entrar alguma noção de topologia, tá? Então, primeiro relembrando, o teorema do ponto fixo de Brouwer, ele diz que se você tem uma aplicação f de b em b, onde b aqui é a bola unitária fechada do Rn, então f terá um ponto fixo. E aí, uma primeira coisa que nós vamos demonstrar, tá? Que é uma consequência do teorema do ponto fixo de Brouwer e que pra gente vai ser um lema, tá? Vai ser o lema que vai ajudar a demonstrar o teorema do ponto fixo de Schauder, que é esse lema 1. Ele é um corolário, né? E aí como é que a gente faz ele, né? Esse lema 1 vai ser consequência do teorema do ponto fixo de Brouwer. Veja só como a gente demonstra. Bom, aqui eu vou usar um fato de álgebra linear, tá? É um fato um pouquinho abstrato, tá? Que é sobre projeção, que é o seguinte, ó. A gente tá aqui na hipótese de que nós temos um K que é convexo e que é compacto, tá? No Rn. A gente sabe que quando a gente tem um subconjunto fechado de um espaço métrico completo, ele mesmo é completo, né? Então esse K aqui, ele é um espaço métrico completo. Então daí existe uma aplicação que ela está definida aqui de Rn e cai em K. Essa aplicação aqui eu vou denotar por um, sei lá, um P, tá? Essa aplicação ela se chama de projeção de Rn sobre K. E o que é que essa aplicação aí vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai pegar um elemento x do Rn e vai levar aqui no elemento xk, onde esse elemento aqui não é um qualquer, tá? Esse elemento aqui ele tem uma propriedade especial. A propriedade de ser o elemento que pertence aqui ao conjunto K, que é o mais próximo de quaisquer elementos x que você pega aqui em Rn, tá? Ou seja, tem essa propriedade aqui, ó, que quando você faz a distância entre x e xk, essa distância ela é menor do que a distância entre x e A, onde A pertence a esse compacto. Ou seja, ele tem a propriedade, né, de minimizar a distância, tá? Você vê, se você pegar qualquer outro elemento em K, a distância entre x e A vai ser maior do que a distância entre x e xk. É possível provar sobre essas hipóteses aqui de K ser convexo e compacto, como eu comentei, né? Ele se torna um espaço métrico completo, aqui contido no Rn, né? Que essa aplicação aqui, ela é contínua, tá? É possível provar isso. Mas ainda, ela é até uniformemente contínua. Então, eu vou assumir esse fato, que existe essa aplicação, tá? Os detalhes da prova da existência dessa aplicação aqui seriam muito longos para a gente fazer, tá? Então, vou assumir que existe. E aí, beleza. Então, sabendo aí da existência dessa aplicação, vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que K é compacto, né? Então, tá aqui o seu K. Se ele é compacto,
em Rn, então ele é limitado e fechado, tá? Isso aí é o conteúdo do teorema de Borel-Leberg que a gente vai anunciar daqui a pouco, tá? Mas eu já vou adiantando. Então, consequentemente, por ser limitado, a gente pode pegar uma bolinha que contenha K, tá? Então, considera B uma bolinha que contém K, e aí pega essa projeção aqui em cima e restringe essa bolinha B, tá? Então, ó, você vai considerar B uma bolinha que contém K e considera a aplicação projeção restrita a essa bolinha, tá? Então, aqui ela vai de B em K, tá? E K, claro, está contido dentro de B. Então, aí o que é que você vai fazer? Considera agora a composta. F composta com P restrita a B, tá? De onde é que sai e onde é que chega essa aplicação, né? Essa composição. Você vê, ó, que ela está saindo de B, né? Porque começa aqui com a projeção. Então, ó, ela sai de B, ela pega e chega aonde, né? Você chega aqui em K e depois aplica F. F, ela leva K em K, né? Então, aqui, ó, chega em K. Só que K está contido nessa mesma bola. Beleza? Então, essencialmente, ó, com isso você fica com a aplicação que é da bola na bola. Então, aqui nessa situação você usa o teorema do ponto fixo de Brouwer, já que aqui é a composição de duas funções contínuas, portanto é contínua. Então, pelo teorema do ponto fixo de Brouwer, existe um x em B, tal que quando você faz a composição, né, aplicada em x, isso dá x, ou seja, tem um ponto fixo, né? Uma primeira pergunta que você pode me fazer, professor, mas aqui, essa bola aqui, essa bolinha, não precisa ser a bola unitária. E o teorema do ponto fixo de Brouwer, ele fala da bola unitária. Tá certo, mas o teorema do ponto fixo de Brouwer, ele vale também, né, como eu acho que eu até comentei, ele vale também para qualquer espaço métrico que for homeomorfo à bola, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui a bolinha unitária, tem aqui a bichinha unitária, tá? De raio 1. Então, se você pega qualquer translação, ou seja, tira ela daqui desse centro, a aplicação de translação, né, dá um homeomorfismo, né, entre essa bola e essa outra, né, você tirando aqui da origem. Então, o teorema do ponto fixo de Brouwer continua válido para essa aqui de vermelho, tá? Sem problema nenhum. Da mesma forma, se você pega aqui a bolinha unitária e faz uma dilatação, né? Você aumenta o raio. Então, essa aplicação de dilatação, né, consiste apenas de multiplicar os pontos aqui da bola unitária por um escalar, né? Então, também é um homeomorfismo, tá? Portanto, o teorema do ponto fixo de Brouwer continua válido para essa bolinha aqui de azul, tá? Então, em geral, ó, todo espaço métrico, né, que for homeomorfo aqui a bolinha unitária, você pode usar o teorema do ponto fixo de Brouwer sem problema, tá? Então, é o que a gente está fazendo aqui, tá bom? A gente está usando que essa bolinha B aqui, ela é homeomorfa à bola unitária, então pode usar sem problema. Beleza, aí você chegou nisso aqui. Você gostaria de mostrar, né, que f de x é que é igual a x, tá? Então, como é que você vai fazer isso, ó? Nota que x pertence a k, tá? Por quê? Porque a imagem, ó, da aplicação composta tá aqui, ó, em K. Então, é propriedade da projeção, porque veja ó, que a projeção ela tá caindo aonde? Tá caindo em K, né? É propriedade da projeção que quando x pertence a K, a projeção nesse x é igual a ele mesmo, tá? É uma propriedade natural da projeção, né? Por quê? Vamos olhar aqui em cima. Isso aqui dá para explicar tranquilo. A projeção não tem essa propriedade de minimizar a distância, ou seja, o que é que ela faz, né? Ela pega e procura o x em k, tal que para o x que você escolheu, né? A distância entre eles dois é menor do que a distância entre quaisquer outros. Então, em particular, se você já escolheu um x aqui que está em k, então, quem é que faz a distância ser menor possível? É ele mesmo, né? Que seria, nesse caso, o x menos x, porque em norma isso dá zero. Então, se a norma dá zero, em particular, é
menor ou igual do que qualquer outra diferença que você pegue aqui com algum outro elemento de K, né? Então, é natural que isso aqui aconteça, tá? Quando você faz a projeção num elemento que já está no conjunto que você está fazendo a projeção age como a função identidade, né? Leva o elemento nele mesmo. Então, a gente sabe disso, portanto, é imediato, né? Já que isso aí acontece, que como você tem f aplicado em p de x, então isso é a mesma coisa que f de x igual a x, né? Porque essa parte da composição já é x por isso aqui, né? Então aí a gente tem ponto fixo quando a gente tem um subconjunto convexo e compacto de Rn. Em particular, como a gente tem que espaços de dimensão finita, espaços vetoriais de dimensão finita, são isomorfos ao Rn, né? Então, a gente pode tomar esse resultado verdadeiro também aqui num espaço vetorial de dimensão finita, tá? Espaço normado. Então, beleza, está demonstrado esse acessório, nós vamos usar na demonstração daqui a pouco. E agora eu vou relembrar uns fatos topológicos, tá? Primeiro, resultado sobre espaços métricos compactos, beleza? Então, o resultado vai ser esse teoremazinho aqui, que diz o seguinte: seja um espaço métrico, né? Aqui é um espaço métrico. Então, são equivalentes às seguintes propriedades. Primeiro, é compacto. E segundo, é completo e totalmente limitado, tá certo? Ser completo a gente já sabe o que é, né? Significa que ele é espaço métrico no qual, na distância que é definida nele, toda sequência de Cauchy é convergente, né? Isso é que significa ser completo. O que apareceu de novo aqui é o que significa ser totalmente limitado, né? Significa o seguinte, ó, tá aqui embaixo. Dizer que é totalmente limitado significa dizer que, dado qualquer epsilon positivo, vai existir uma cobertura finita de E por conjuntos com diâmetro menor ou igual que epsilon, tá? Em desenho, né, o que isso aí quer dizer? Ó? Imagina aqui que você tem o seu E, tá? Então, o que quer dizer que ele é totalmente limitado? Quer dizer que você pode, né, cobrir ele por conjuntos que têm diâmetro menor do que epsilon. Então, a gente pode pensar nas bolinhas, tá? Porque a bolinha a gente sabe fazer o diâmetro bem direitinho, né? Ela tem o raio constante, então você pode imaginar que você consegue cobrir com bolinhas de raio epsilon com uma quantidade finita dessas bolinhas, tá? É isso que significa ser totalmente limitado, beleza? E em particular, a gente consegue uma coisinha a mais, tá? Como essa definição de ser totalmente limitado diz que você consegue cobrir o teu conjunto E com uma quantidade finita de conjuntos de diâmetro tão pequeno quanto você queira, né? Então, em particular, se você em cada conjuntinho desse que você está usando para cobrir o conjunto, você definir um pontinho, tá? Digamos aqui x1, x2, x3. A jogada é que você pode definir uma quantidade finita, né, desses pontos, digamos, x1 até xn, tá? Então, ó, você pode concluir que existem x1 até xn, isso aqui pontos de E, tal que qualquer ponto de E, ele dista menos que epsilon de algum xi, né, com i de 1 até n, né? Ou seja, o que eu escrevi aqui está querendo dizer? É que você pode escolher, né, uma quantidade aqui de pontos na mesma quantidade de elementos da cobertura, tá? Cada bolinha dessa daqui, como você vê aqui, eu escolhi um pontinho de vermelho. Essa quantidade de pontos vai ser finita, tá? Como vocês veem bem aqui. E aí, o interessante é que se você pegar qualquer elemento de E, vamos marcar um bem aqui, ó, de preto. O que é que vai acontecer? Vai ter algum desses x's aqui, que é exatamente o que você escolheu, por exemplo, bem aqui, que vai ter distância para esse ponto de preto menor do que o epsilon, tá? Exatamente, ó, porque ambos, todos dois, estão dentro dessa bolinha que tem o raio epsilon, né? Então, qualquer ponto, né? É só olhar a figurinha aqui, ó. Qualquer ponto, por exemplo, pensa num aqui, que você pegar aqui de E, vai existir um pontinho dessa lista que nós pegamos aqui, né? Então, seria esse, por exemplo, aqui.
Como os dois estão dentro de um mesmo elementozinho aqui da cobertura, e esse elemento tem diâmetro menor do que epsilon, significa que a distância entre eles dois é menor do que epsilon, tá? E isso vai ocorrer para qualquer ponto de E. Então, beleza. Feito isso, tá aqui o teorema de Borel-Leberg. Eu falei dele nesse instante, tá? Ele diz que um subconjunto ele é compacto, aqui em Rn ou Cn, de fato aqui em qualquer espaço métrico completo, com dimensão finita, isso aí é verdade, tá? Se somente se é limitado e fechado, tá? Esse teorema tem aqui no canal demonstrado ele no caso da reta, tá? Para análise real. Então, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aparecendo aí no card, tá bom? E um outro lema aqui que nós vamos usar, tá? Em um momentozinho da demonstração, é que sobre qualquer espaço vetorial E que tem dimensão finita, todas as normas são equivalentes, tá? Isso aí, se você fez um curso já de análise no Rn, você viu que em Rn todas as normas são equivalentes. Então, isso aqui é uma extensão daquele resultado. De fato, vale para qualquer espaço de dimensão finita, tá bom? Pronto, então feita toda essa introdução aí, nós podemos começar a fazer agora a demonstração do teorema do ponto fixo de Schauder. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou demonstrar um teorema ainda mais forte, que aí como consequência dele, o teorema do ponto fixo de Schauder sai imediatamente, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, teorema mais forte. Seja S contido em E, subconjunto convexo. E, como nós falamos, é um espaço de dimensão infinita, tá? Espaço normado. E T de S em S, uma aplicação contínua, tal que vai ocorrer o seguinte, ó. A imagem T de S vai estar contida dentro de K, que vai estar contido dentro de S. Ou seja, a imagem ela fica dentro de um compacto, tá? Aqui onde K é compacto. Então a conclusão é que T nessa situação tem um ponto fixo, tá bom? E aí, vamos ver por que o teorema de Schauder sai imediatamente dessa versão aqui mais forte. Porque, ó, veja só, aqui em Schauder nós temos um espaço normado e temos K contido em E, um subconjunto que é compacto e convexo, tá? Então considera a aplicação T de K em K. Aí a nossa afirmação é que T tem um ponto fixo. Nesse caso, esse resultado aqui mais forte, ele diz o seguinte, ó, a gente só pede que S seja convexo, não precisa nem ser compacto, tá? E aí você tem T de S em S, uma aplicação tal que T de S está contida em K, que está contida em S, onde K aqui é compacto, então T tem um ponto fixo. Então qual é a ideia para ver o de Schauder? A ideia é que se esse teorema mais forte vale para os S's que são convexos, então vale para os S's que são convexos e compactos, né? Se vale para os que têm a propriedade de ser convexo, então vale para os que têm a propriedade de ser ao mesmo tempo convexo e compacto. E agora essa hipótese do meio aqui, como é que ficaria, né? Aqui, ó, você no de Schauder, você está na situação em que S é compacto e convexo, beleza? Então, nem precisa desse K aqui, tá? Ou, de fato, se você quiser botar ele, é só pegar ele igual a S, tá? Porque, necessariamente, a imagem está dentro de S, né? Porque aqui é T de S em S, então significa que o T de S está contido em S. Então, aí, o K que você pode pegar lá para o de Schauder pode ser exatamente K igual a S, tá? Então, a conclusão é que terá o ponto fixo. Então, esse resultado aqui mais forte, ele já dá o teorema aqui do ponto fixo de Schauder. Então, nós vamos nos preocupar em provar essa versão mais forte aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer a demonstração desse teorema mais forte. Beleza, então qual é o passo 1, tá? Vamos fazer por etapas. O passo 1 vai ser o seguinte, vamos mostrar que, dado epsilon maior do que zero, vai existir K de epsilon contido em S, com K de epsilon compacto convexo e contido num subespaço de dimensão finita de E. E além disso, vai existir uma aplicação contínua, que nós vamos denotar por per epsilon, que vai de K em K de epsilon, tal que, para todo x de K, nós temos que a norma de x menos
py de x, isso é menor do que y. Então vamos lá, nós temos duas coisas para fazer: achar esse compacto convexo, tá? Contido num subespaço de dimensão finita, e achar essa aplicação aqui. Então beleza, então eu vou fazer assim, ó. Como é que eu começo? Eu vou usar o fato de que K é compacto. Como K é compacto, aqui nós temos esse resultado, né? A compacidade é a mesma coisa que dizer que é completo e totalmente limitado. Então, em particular, esse K é totalmente limitado. Então, significa o quê? Então, significa que existe uma listazinha de pontos, tá? x1, digamos que vai até xm, aqui em K. Tais que todo x pertencente a K dista menos que y de algum desses xi aí. Então, isso aí é a propriedade de ser totalmente limitado, né? Eu comentei acima também. Então, nós vamos agora definir uma função contínua com auxílio desses pontos aqui que eu escolhi, tá? Então, para j igual a 1 até m, definimos uma função contínua, gj, aqui do teu compacto na reta, que é definido da seguinte forma, ó. gj de x, isso é a mesma coisa que epsilon menos a norma de x menos xj, isso aqui no caso em que a norma de x menos xj, isso é menor do que epsilon, e coloca zero se norma de x menos xj, isso é maior ou igual que epsilon. Então, essa função aí, eu já falei, né, definimos uma função contínua, porque de fato ela é contínua, né? Se você olhar aqui, a expressão dela é contínua, né? Porque a aplicação norma é contínua, a diferença de duas funções contínuas é contínua. Em particular aqui, quando você tem a norma de x menos xj exatamente epsilon, você tem o zero, né? Portanto, você tem a continuidade aqui quando você transita entre essas duas definições. Então, ela é uma aplicação contínua. Pronto, então definidas essas aplicações GJs contínuas, repara o seguinte: se você pegar somatório de J desde 1 até M de GJ de X, eu te afirmo que isso aqui é estritamente positivo, né? Isso para qualquer X pertencente a K. Por que isso aí é estritamente positivo? Porque imagina o seguinte, ó. Se você pega qualquer X pertencente a K, então vamos fazer um desenhozinho para entender aqui, fica melhor com desenho. Imagina que você tem aqui o teu compacto, beleza. Então imagina que eu pego esse X aqui, um X arbitrário dentro de K, digamos que ele está bem aqui. Então, pelo fato de ser totalmente limitado, a gente sabe que tem as bolinhas, né? Não precisa ser bola, mas a gente vai fazer assim só para fixar ideias, né? De modo que vai existir algum elemento xi da lista que eu escolhi bem aqui em cima, né, dessa listazinha, tal que a distância aqui entre eles dois é menor do que epsilon. Então, se a distância entre eles dois é menor do que epsilon, então existe algum j aqui nessa lista de 1 até m, de modo que a distância entre x até xj é menor do que epsilon. Nesse caso, para esse índice j, essa gj vai ser positiva, né? Porque ó, isso aqui é menor do que epsilon, esse é epsilon. Então, esse resultado tem que ser positivo. Então, dentro dessa soma vai existir, para cada x, alguém tal que essa gj é positiva. Então, por isso que a gente tem essa soma positiva, tá bom? Então, já que essa soma é positiva, eu posso definir essa função aqui, ó. Hj de x igual a gj de x dividido por essa soma. Então, propriedades de H. A gente tem claro que Hj de x, isso é maior ou igual que zero, tá? Pode ser igual a zero porque essa gj do numerador ela pode se anular. A gente tem que, se a gente pega somatório de Hj de x, j desde 1 até m, isso aí é a mesma coisa que a soma do que está em cima pela soma do que está embaixo, que dá 1, né? Porque quando você passa a soma dos HJ, você passa a soma bem aqui. E aí anula esse com o de baixo,
tá bom? Essas duas propriedades aqui valem para qualquer x em K. E além disso, a gente tem que a HJ de x ela se anula se a gente tem norma de x menos xj maior ou igual do que epsilon, né? Porque olhando aqui em cima, a definição de GJ0 é quando a gente tem essa distância superior a epsilon, tá? Então, a GJ se anula, consequentemente, H se anula. Então, nós vamos denotar K o seguinte conjunto convexo, seja K de epsilon, o conjunto convexo formado por lambda 1 x1 mais até lambda m xm, tais que esses escalares são não negativos, ou seja, os lambda j são maiores ou iguais que zero, e a soma desses escalares dá 1, tá? Somatório de lambda j igual a 1, quando você soma de j desde 1 até n. Ou seja, se você entende um pouquinho de conjuntos convexos, você vai notar que esse conjunto aqui que eu estou definindo para vocês é exatamente a envoltória convexa dos pontos x1 até xm. Né? Ou seja, aqueles pontos que eu escolhi no início, eu pego eles e formo um conjunto convexo que corresponde a variar esses escalares sendo positivos e com soma 1. Isso dá um conjunto que é conhecido por envoltória convexa desses pontos, tá bom? Aí nota o seguinte, nota que essa envoltória convexa está dentro desse conjunto aqui, está dentro do subespaço gerado por x1 até xm. Tá? Essa notação aqui com esse colchetezinho parecido com produto interno significa subespaço gerado. E esse subespaço gerado, ele tem dimensão finita, porque ele é gerado apenas por m elementos. Então, ó, ele tem dimensão finita. De fato, igual a m, né? A dimensãozinha finita. Aí agora nota o seguinte, ó, Ky é fechado. Aqui você pode tentar fazer por um argumento de sequência, de fato você está num espaço métrico, tá? O espaço é normado, então dá para você fazer por sequência, mas eu acho que dá para pensar numa coisa mais simples, tá? Dá para você pensar, por exemplo, considera, né, para cada j desde 1 até m, umas aplicações psi-j que pegam e mandam essas combinações aí convexas, lambda i xi, né, digamos aqui com i desde 1 até m, e manda lá no escalar lambda j. Aí pega essa aplicação, ó, com esses lambda j's aqui em zero infinito, tá? Então essa parte aqui, né, de pedir os lambda j's maiores ou iguais que zero, corresponde a dizer que essas combinações são pré-imagem, né, aqui do intervalo zero infinito, né, por essa aplicação psi-j que é contínua, né, uma espécie de projeção. Então, se a gente colocasse só essas condições aqui, né, só essas condições dos lambda j's maiores ou iguais que zero, a gente já tem um conjunto fechado, né? Ademais, a gente acrescenta essa informação, somatório do lambda j igual a 1. Mas isso quer dizer que se você pega a soma dessas aplicações psi-j, essa soma ela continua agindo nessas combinações aí, e essa soma ela leva aqui na soma dos lambda j's. Dizer que isso aqui é 1 significa que a pré-imagem de 1 por essa aplicação, ela dá o nosso conjunto Ky, né? Essa aplicação é contínua, então pré-imagem de 1 fechado por uma aplicação contínua, fechado, tá? Então, talvez dê para argumentar só dessa forma aqui, ao invés de fazer sequência, tá? Mas você pode tentar de alguma outra forma. Então, ele é fechado e é limitado, tá? Como é que você pode ver que Ky é limitado? Passa a norma aí nesses elementos aí de Ky. Os elementos de Ky são essas combinações convexas, né? Lambda 1 x1 até lambda m xm. A norma satisfaz desigualdade triangular, né? Então você pode colocar os módulos aqui para fora, módulo de lambda 1, norma de x1, e vai até
módulo de lambda m, norma aqui de xm, só que os lambdas, eles são não negativos, então você pode tirar esse módulo da frente. Então você pode colocar só assim, ó, lambda 1, norma de x1, lambda n, norma de xm, e aí você pode pegar e puxar aqui, isolar, né, o supremo ou o máximo, né, nesse caso, porque você tem uma quantidade finita, dessas normas aqui de x1 até xm, né? Então você pode colocar, ó, só a soma aqui dos lambdas e aqui o máximo da norma desses xi, onde i percorre, né, desde 1 até m. Então aí essa soma aqui a gente sabe que dá 1 pela definição do conjunto, né? Aqui, ó. E aí você fica essencialmente, né, aqui com o máximo da norma de xi com i entre 1 e m. Aí aqui você usa duas coisas. Você percebe que isso aqui é finito. Você está aqui dentro de um subespaço de dimensão finita. Nesse caso, vale esse resultado aqui, ó. Sobre um espaço de dimensão finita, todas as normas são equivalentes. Então, isso aqui é um exemplo de norma, né? A norma do máximo é bem conhecida, né, em Rn. Então, você está dizendo que na norma do máximo, os elementos da envoltória convexa são limitados, né? Porque eles têm norma finita. Então, isso significa que o K é limitado, né? O nosso K epsilon. E aí vem a conclusão. Conclusão aqui nós vamos usar o teorema de Borel-Leberg, né? Então, pelo teorema de Borel-Leberg, a gente tem um conjunto que é fechado e limitado. Então, significa que ele é compacto, tá bom? Então, beleza, vamos usar essa... Então, nós vamos usar esse fato aqui, que K epsilon é compacto, tá? E aí, nós já temos que K epsilon está dentro de um subespaço de dimensão finita, né? Então, aí, de fato, vamos olhar o que é que a gente já fez. A gente já mostrou aqui essa primeira parte, ó. Existe o conjunto K epsilon, que ele é compacto, convexo, né? Porque a envoltória convexa é um conjunto convexo, né? Que está contido num subespaço de dimensão finita. Então já fizemos até aqui. Agora vamos mostrar que existe a aplicação P epsilon. Você vai fazer assim, ó. Defina P epsilon aqui de K em K epsilon por P epsilon de X igual somatório aqui de K em K epsilon definido por P epsilon em X igual a somatório dos HJ de J desde 1 até M vezes o XJ, tá? Onde para cada J, esse XJ são esses elementos ali da lista que a gente escolheu, né? Lá dentro do compacto devido a ele ser totalmente limitado, tá bom? Então, P epsilon é essa aplicação aí. Nota que P epsilon é contínua, tá? Essencialmente porque os H's são contínuos, né? O H é combinação da G, que é contínua, portanto ele é contínuo, e essa composição aqui, que é um produto, também é contínuo. Então ela é contínua, e a gente tem que a diferença x menos P epsilon de x, isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Repara que esse x aqui é a mesma coisa que 1 vezes x, correto? E aí o P você pode colocar a definição em soma. Só que aí, lembra que bem aqui da propriedade de H, ó, somatório dos HJ dá 1. Então você pega essencialmente e troca esse 1, né, pelas somas dos HJ. E aí agora você pega e junta, né? Você põe em evidência o somatório de HJ de X, coloca aqui X menos XJ. Isso aí é verdade, né, para qualquer X em K. Aí nota o seguinte, ó. Essa aplicação aqui, bem aqui, tá? Ela só se anula, então, ó, ela é igual a zero apenas se você tiver a norma de x para xj maior ou igual do que epsilon. Então, significa que se ela é diferente de zero, então é porque
a norma de x para xj é menor do que epsilon. Então, o que é que você vai fazer? Você pega e passa a norma, tá? Vai passar a norma bem aqui. Então, você tem, ó, norma de x menos p epsilon de x. Então, significa que você passa a norma aqui também, né? Considerando aí a igualdade. Só que aí você usa a desigualdade triangular. Então, ó, menor ou igual do que somatório j igual a 1 até m, né? Da norma de hj de x menos xj. Beleza. Só que hj de x, isso é um número, tá? Isso é real. É um número e ainda é um número que não é negativo, né? Ó, veja só. hj ó, é maior ou igual que zero. Então, usando a desigualdade triangular, você pode colocar ele fora. Então, ele fica assim, ó. Somatório de hj de x. E bem aqui, norma de x menos xj. Só que aí, essa norma de x menos xj, quando o termo é não nulo, significa que ele é menor do que epsilon, né? Então, você fica, ó, menor do que somatório de hj de x vezes epsilon. Só que isso é menor do que epsilon, né? Pois esse somatório dos hj's dá igual a 1, né? Isso para todo x em k. E aí, nós concluímos o que a gente queria nessa primeira parte, tá? Ó, porque veja só, a gente arranjou uma aplicação aqui de k em k epsilon, tal que a diferença, né, de x menos p epsilon de x é menor do que epsilon. Então, passo 1 tá ok, tá finalizado, beleza? Agora vamos fazer um segundo passo. O segundo passo nós vamos mostrar que dado qualquer epsilon positivo, vai existir um elemento que eu denoto por x epsilon em S, tal que a diferença de x epsilon menos t de x epsilon, isso é menor do que epsilon, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Vamos fazer uma figurinha. Eu estou dizendo que, imagina que isso aqui é S, dado qualquer epsilon, vai existir um elemento aqui, x epsilon, né, tal que a diferença entre ele e a imagem dele, né, digamos aqui que o t de x epsilon está bem aqui, em norma, quando você olha, isso é menor do que epsilon. Ou seja, x epsilon e sua imagem estão pertinho um do outro, tá bom? Então é isso que nós vamos provar. De fato, defina essa aplicação aqui, a composta, né, p epsilon, bola t, que faz o seguinte, né, p epsilon é do passo anterior, tá? Vai pegar x em S e vai levar em p epsilon de t de x, que pertence a k epsilon, que está contida em S, tá? Porque a aplicação P, como vocês veem bem aqui, ó, ela está definida de k em k epsilon, tá? Então, a imagem dessa aplicação composta está dentro de k epsilon, que está contida em S. E dessa aplicação, você vai considerar a restrição dela a k epsilon. Então, aqui, ó, considere a restrição, né, que nesse caso vai ser p epsilon bola t, restrito a k epsilon, porque k epsilon está dentro de S, né? Que é definida de k epsilon, tendo a imagem lá em k epsilon. E olha só que legal. O que é que k epsilon é? Ele é compacto, convexo, né? Então, vale o lema 1. Vamos olhar aqui o lema 1. Essa parte é exatamente a parte em que a gente usa uma consequência do teorema do ponto fixo de Brouwer na demonstração do teorema do ponto fixo de Schauder. É quando a gente vai invocar esse lema aqui, tá? Que a gente tem exatamente essa situação. A gente tem o nosso K epsilon, em vez de K, nós estamos ali com a situação de um K epsilon, que satisfaz essas hipóteses, né? Um convexo, compacto, não está aqui em Rn, tá num espaço vetorial de dimensão finita, o que é legal, né? Por isso que foi importante destacar bem aqui na construção, ó, como eu destaquei aqui com bastante ênfase, que esse K epsilon está dentro de um espaço de dimensão finita. Tá? E a gente sabe que tem isomorfismo, né, entre espaço de dimensão finita e o espaço Rn. Portanto, esse lema 1 aqui é aplicado a esse espaço de dimensão finita. E a gente tem a aplicação contínua F, que nesse caso, para a gente aqui vai ser essa aplicação P epsilon bola T, né, que nesse caso é uma aplicação contínua, porque é composição de aplicações contínuas. Então, por esse lema,
Essa aplicação que está lá embaixo, que é Py bola t, tem um ponto fixo. Então, a conclusão é que existe um elemento que eu vou chamar de xy, tá? Já vou chamar dessa forma, pertencente a ky, tal que Py em t de xy dá exatamente xy. Então, é exatamente a aplicação do lema 1. Bem aqui foi onde a gente usou o teorema do ponto fixo de Brouwer, tá? É aqui que o teorema do ponto fixo de Brouwer entra nessa demonstração. Então, beleza, tá aí. A gente tem esse, e agora o que é que a gente faz? Então, se a gente tem que x é exatamente esse t de xy, então pelo passo 1, nós temos o quê? Nós temos que P de x menos x, isso é menor do que y. Tá? Isso aqui é exatamente o que a gente conseguiu no passo 1. A aplicação, para qualquer x de k, ela cumpre a diferença. X menos Py de x menor do que y. Só que esse x é exatamente o Ty. Então, isso significa que Py em Ty de x em t de xy menos t de xy, isso é menor do que y, não é isso? Isto é, agora você nota o seguinte, ó, isso é a mesma coisa que você ter xy menos t de xy menor do que y, tá? Exatamente porque xy é ponto fixo da composição, Py bola t. Então aqui, ó, você troca por xy, tá? Lembra disso aqui, ó. Xy é o ponto fixo dessa aplicação. Então, beleza, você chegou bem aqui. Agora vocês vão ver que a gente vai finalizar a demonstração de forma bem natural. Então, aqui passo 3. Aqui agora é o grande finale, tá? Como é que você faz? Veja só, devido ao passo 2, você tem essa condição de que para qualquer y você acha xy, tal que a diferença entre xy e t de xy é menor do que y. Isso aqui, esse passo 2, ele te permite que você arranje uma sequência de elementos xy, cuja diferença dele para a imagem dele é menor do que qualquer coisa que você estipular, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma sequência, tá? Então, ó, do passo 2, aqui, ó, nós vamos tomar o epsilon como sendo 1 sobre n, tá? Isso para todo n, porque vai nos permitir construir uma sequência. Com epsilon igual a 1 sobre n, então, para todo n maior do que 0, vai existir um xn em S, né, exatamente do passo 2, tal que a diferença em norma de xn para a sua imagem, isso é menor do que 1 sobre n. Pronto, show de bola. Então, nota o seguinte, ó. T de xn pertence a k para todo n, né? Por quê? Lembra lá da hipótese, ó, da parte forte. A hipótese, ó, é que a imagem de S está dentro de k que está contida em S. Então, por isso que é importante essa hipótese de que a imagem esteja enclausurada, né, dentro de um compacto. Então, ó, a gente tem isso e esse casinho aí compacto, né? Então, o que é que significa? Sequência dentro do compacto tem subsequência convergente. Então, significa que t de xn tem subsequência convergente, né? Digamos, né? T de, sei lá, xnk, tá bom? Sequenciazinha aqui em k, subsequência convergente. Então, vamos supor que a t de xnk, ela converge, já que ela é uma subsequênciazinha convergente, quando k vai para infinito, para um ponto x aqui que está dentro de k, tá? Que está contido em S. Então, dessa hipótese que você tem que xn menos t de xn, isso é menor do que 1 sobre n, você vai ter, né, consequentemente, que vale a mesma coisa para os elementos da subsequência. T de xnk menos t de xnk, isso é menor do que 1
sobre NK, né? Se vale para os da sequência, para o da sequência, subsequência também vale naturalmente, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Dessa condição de cima, quando você olha aqui embaixo, significa que XNK também converge para X, tá? Por quê, né? O que é que você tem que olhar aqui? Você quer olhar, ó, XNK para X. Usa a desigualdade triangular, ó. Isso é menor ou igual do que T de XNK menos XNK mais a norma de T XNK menos X, né? Só que aí, usando essa parte daqui de cima, essa daqui que eu estou marcando agora, você tem que isso aqui é o quê? É menor do que 1 sobre NK, né? E, olhando para essa outra aqui, você tem que essa diferença aqui, ela é pequena, né? Ela é uma coisa que vai para zero, né? Quando você faz o K tender para infinito. É uma coisa que vai para zero. Então, aqui, quando você faz o K tender para infinito, esse NK aqui, ó, ele converge para zero, né? Então, isso significa que XNK, ele converge para X quando K vai para infinito. Perfeito? Pronto. Então, agora você usa o fato de que T é contínuo, né? Então, como a aplicação T é contínua, devido a essa convergência bem aqui, significa que T de XNK converge para T de X, né? Quando K vai para infinito. Por outro lado, T de XNK vai para onde, ó? Vai para X, né? Por outro lado, ó, essa mesma aqui, quando K vai para infinito, vai para X. Então, ó, ele tem esse e esse limite. A gente está em espaço métrico, né? A gente tem unicidade de limite. Então, pela unicidade do limite, aí a gente acaba com o negócio, né? Está aprovado aí o teorema do ponto fixo de Schauder. Tem que ser T de x igual a x. E aí, encerra o teorema do ponto fixo de Schauder. Beleza? Espero que tenha ficado bem compreendido, tá? Com isso a gente encerra, né, uma trilogia aí com 3 teoremas de ponto fixo. Espero que vocês tenham gostado. E aí até o próximo vídeo. Valeu, galera!